Mas será que Deus trollou os terraplanistas? Olá pessoas, eu sou Aldo Borges e no vídeo de hoje é isso aí que eu tô mostrando no título aí, né? Será que Deus trollou os terraplanistas? Sim, porque em algumas coisas a natureza conspira contra a Terra plana, como por exemplo os barquinhos sumindo no mar, né? Lógico que hoje em dia a gente já tem o estudo que explica isso, né? É a perspectiva, é a refração, que não são palavrinhas mágicas, são leis da física, né? E aí também tem o ponto do observador e o ponto de fuga da visão. Beleza, quando a gente estuda esses 4 elementos, a gente descobre por que o barquinho some da nossa visão. E ele some só da nossa visão, né? Porque se pegar uma boa câmera, der um zoom, ele ainda tá lá, ele não desceu para baixo de nenhuma curvatura não, até ele sair da nossa vista pela própria capacidade da câmera. Ele escapa pelo ponto de fuga da visão. As questões atmosféricas que já está aceita até por próprios físicos, né? A gente tem debate todo dia aí entre terraplanistas, físicos, né, pessoal? Esse assunto aí do barquinho já ficou para trás faz tempo. Mas é o que eu quero dizer. Deus deu essa margem para mentira. Então é lógico que quando a gente estuda pequenas coisas, a gente descobre por que o barquinho some e não é curvatura da Terra, não. Isso está mais do que bem explicado já, né? Mas vamos seguir a questão aqui, que a natureza realmente conspira. Outro exemplo é o nascer do Sol e o pôr do Sol, né? Parece que ele está vindo de baixo, mas a gente já tem experimento científico reproduzível aqui no canal, mostrando que ele está se aproximando. Só que, pelo ponto do observador, né, parece que ele está vindo de baixo, mas é só questão de perspectiva em relação ao ponto do observador. A mesma coisa acontece no pôr do sol. Parece que ele está indo para baixo, mas não, o sol só está indo para o ponto de fuga da nossa visão, que é o horizonte. É simples. Mas existe essa margem para esse erro, né? Vamos dizer, se eu quisesse enganar todo mundo, eu pegava e falava isso, né? Sem precisar estudar, enganava muita gente, porque os olhos veem, né? Um exemplo disso é uma gravação aqui no canal, gravando o sol da janela do avião, né? O sol é grandão e depois ele vai diminuindo até se pôr, né? Por quê? Por causa do ponto do observador, né? A gente aqui da Terra olhando para cima, o Sol não muda tanto de tamanho. Muda, mas não tanto. Agora, aquela gravação lá da janela do avião, Sol filmado da janela do avião, muda demais o tamanho do Sol. Por quê? Por causa do ponto do observador. Lá é outro ponto do observador. Então lá o Sol não vai, é outro ponto de fuga, entendeu? Tudo coisa fácil de explicar, coisa que quem estuda, tipo, vou tirar meia horinha para estudar, já sabe dessas coisas. Ponto de fuga, ponto do observador, refração, perspectiva. Mas agora que vem a questão que eu estou levantando nesse vídeo, né? Será mesmo que Deus deu essa margem para esse erro? Será que Deus queria o globo para que hoje nós tivesse que suar mostrando a verdade, né? Suar, que eu digo, é o coitado do Roberto Scur, por exemplo, né? Entre outras pessoas que botam a mão na massa, fazem experimento científico. E, como eu disse no outro vídeo ali, ensinam, né? Terraplanistas dão aula para físicos, matemáticos, engenheiros. Dão aula, simplesmente assim. Então, o que eu quero... A ideia desse vídeo é a seguinte: se Deus deixasse bem claro que é um globo, ninguém ia falar no assunto. Ou se fosse ao contrário, se ele tivesse deixado 100% claro que era plana, é lógico, a gente tem mais de 1000 provas que a Terra é plana, mas enfim, tem essas trollagens, né, dando a margem para o erro, né? E aí eu fico me perguntando, eu acho que Deus queria isso. Por outro lado, eu acho que não também. Eu penso assim, o globo é a maior mentira da história da humanidade. É a maior fábrica de ateus. Porque se ensinasse na escola terra plana,
o mundo real como ele é, não haveria um sequer ateu no mundo. Não teria como. Nenhum ateu no mundo ia ter se ensinassem na escola como o mundo real é mesmo. Mas não, um globinho girando, milhões de planetas, milhões de estrelas, a gente é só uma poeirinha. Não, a gente não é uma poeirinha. Esse mundo é único. O Sol existe só para a Terra, só para nós. Lua está aqui dentro, só para tudo que existe é só para a existência da Terra. O universo é a Terra. A Terra é o universo. Eu vou deixar um vídeo embaixo na descrição chamado Como Funciona o Sistema Solar na Terra Plana. Dá uma olhada lá depois que acabar esse vídeo. Foi assim que o Criador fez. Não haveria um ateu no mundo. Mas aí eu volto a pensar, tá, mas eu acho que Deus também não ia querer desse jeito. Então eu fico pensando, eu acho que Deus deu essa margem pro globo. O globo é uma mentira necessária. Justamente para que depois a verdade pudesse vir e pum! Porque, cara, se fosse obviamente plana e indiscutivelmente e até mesmo aceito nas escolas e tudo mais, né? Como eu falei no outro vídeo, eles iam falar de uma questão muito superficial e iam acabar apagando a existência do Criador, o brilho do Criador, né? E quando a gente, terraplanista, fala do real formato da Terra, a gente fala com empolgação, né? Porque a gente fala da criação, né? Do Criador, né? A principal criação. Não é a principal porque nós somos a principal criação dele, mas a maior, né? Digamos, grande aí, o nosso local de vida, né? Eu queria que vocês comentassem aí embaixo. O que vocês acham? Vocês acham que Deus deixou essa margem para esse erro, para que hoje em dia a gente pudesse estar exercendo a verdade, né? Tá dobrando a mentira, né? Porque sim, nós, terraplanistas, temos o poder de pegar e falar para um cientista que ele está errado e provar através da própria ciência dele que ele está errado. Lembrando que a gente está falando do formato da Terra, tá? Tem como provar que os cientistas estão errados em outras coisas também, mas isso é proibido falar aqui no YouTube e eu não vou falar. E outro detalhe, se você for jovem e estiver na escola, não responda as perguntas lá de acordo com esse vídeo, tá? Aqui no vídeo a gente está falando do real formato da Terra. Lá na escola você tem que responder as coisas da bola girando, que o Sol fica longe, que a Terra gira em torno do Sol. Não confunda, a escola é a teoria do heliocentrismo. Aqui no vídeo é o mundo real, a Terra circular plana, o nosso reino, o nosso mundo real, como o Criador fez. E hoje em dia, novas revelações, novas descobertas e até novas leis da física descoberta por terraplanista, e terraplanista ensina físicos e matemáticos através de experimento científico que eles estão errados sobre o formato da Terra. Sim, foi nos dado esse conhecimento, né? 10 anos atrás, eu era uma pessoa que ficava pensando, nossa, a Terra está tão longe do Sol e existe inverno e verão, né? Só por uma viradinha, assim, nossa, Deus é muito... Esse era eu 10 anos atrás. Mas hoje em dia a gente sabe tudo, até como funcionam os eclipses, equinócios, 100% explicado. É como eu disse no outro vídeo, os terraplanistas estão refazendo a ciência e estão dando aulas. Terraplanistas estão diariamente dando aulas para físicos, engenheiros, matemáticos e professores. E tudo graças a essa abençoada mentira que é o globo, que serve como saco de pancada aí para nós detonar com a verdade em cima do globo, né? Porque é muito fácil detonar o globo, né? É como bater um cachorro morto, sei lá, não sei. Você nem pode falar essas expressões no YouTube, né? É como brigar com um bêbado. Não, também não pode falar isso. Não pode falar nada. Mas vocês entenderam, né? É muito fácil debater com alguém que defende o globo, porque o globo é simplesmente indefensável, não tem...
Então eu fico pensando nisso, né? Eu acho que Deus queria essa mentira para que nós, terraplanistas, hoje pudesse estar ensinando para as pessoas como o nosso mundo foi criado pelas mãos do Criador, né? Não, falando nisso, pensa na cara do primeiro cientista ateu que descobriu que a Terra é plana, né? Tipo, os caras que foram lá pro fim da Antártida e, viram que tem uma barreira lá mesmo. Ih, cara, a gente tá fechado aqui, né? Pensa a cara que ele fez, né? Pensando, nossa, esse mundo realmente foi criado por... E não vem dizer que não descobriram não, porque descobriram, tá? Essas pesquisas na Antártida lá, vocês acham que é o quê? A gente vai falar disso em outros vídeos. Ah, vai. A gente vai desmiuçar tudo aqui. Tudo que vale a pena, pelo menos, né? E o que pode falar também, né? Muita coisa não pode, mas tá tudo certo. A gente vai fazendo o que dá. E cá entre nós, eu não acho que Deus trollou os terraplanistas, não. Na verdade, essa ideia eu tive para Globoloid clicar e aprender no começo do vídeo porque que o barquinho some, né? Mas por fim, o globo foi inventado, né? A Terra Globo foi inventada por uma mistura de Globoloid burro, sem entendimento divino nenhum, aí começa a achar as coisas por si só. Uma mistura de burrice de globoloide por achar as coisas, misturada também pela falta de conhecimento da complexidade que são as coisas na Terra, como o torus, por exemplo, como o domo girando em cima. Então eles não têm essa resposta e aí criam o globo para não dizer para toda a humanidade que eles na verdade não sabem nada sobre os mistérios do mundo e como as coisas funcionam. E nessa parte sim, eu acho que Deus trollou todo mundo, porque ele deixou de um jeito que a gente pode estudar e nunca, nunca, nunca vai entender todas as questões de Deus. Deus está sempre na frente, e aí nesse caso, sim, entra nós terraplanistas tentando explicar. Porque daí, meus amigos, aí já não se trata mais de formato da Terra, não. Se tiver uma prova, duas provas, três provas, já é muito. Tem mais de 1000 provas, entendeu? Tem prova na água, prova na terra, prova na atmosfera, prova com avião, prova com tudo. Mas Globoloid fica perguntando as coisas, mais coisa e mais coisa e mais coisa, como se já não tivesse 1 milhão de prova. Eles já não querem mais saber do formato da Terra, eles querem uma entrevista direto com Deus para saber das coisas. E querem que os terraplanistas expliquem todos os mistérios que os próprios globoloides, cientistas e doutores ao longo da história da humanidade inteira não explicaram. É, meus amigos, na realidade Deus trollou todo mundo, então, nesse caso, né? A única certeza que a gente tem é que a Terra não é um globo. Isso a gente tem toda a certeza do mundo. Isso aí a gente já tem mais de 1000 provas com experimento científico reproduzível. Comenta aí. Valeu.